Fala galera, professor Ricardo Barrios, o primeiro e o único diretamente aqui para você. E agora meu aluno e minha aluna continuando, né, a nossa aula de Sistema Financeiro Nacional, lembrando que nós vimos já o que é o Conselho Monetário Nacional, os outros órgãos normativos, falamos das atribuições do Banco Central, falamos da autonomia do Banco Central, falamos também do Copom, Comitê de Política Monetária, e também falamos do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Nesta aula nós vamos falar da Comissão de Valores Mobiliários, da CVM, vamos diferenciar o que são instituições financeiras privadas e públicas, vamos também diferenciar o que são instituições bancárias e instituições não bancárias, além de falar dos operadores do Sistema Financeiro Nacional, dando uma atenção mais detalhada para dois operadores muito importantes, que são as caixas econômicas, que hoje a gente tem uma só, que é a Caixa Econômica Federal, e também o Banco do Brasil. Tá bom? Então fiz a aula aqui no capricho, o material tá bonitinho e vamos que vamos e vamos lá. Primeiramente, a Comissão de Valores Mobiliários. Pessoal, essa lei aqui eu citei, mas vocês sabem que você não precisa consultar. Por quê? Porque tudo que tem necessidade de se falar sobre a lei já está aqui no material. Basicamente, a Comissão de Valores Mobiliários ela funciona como o banco central mais de mercado de capitais, né? Atuando sobre títulos e valores mobiliários. Gente, o que são títulos e valores mobiliários? Como o próprio nome diz, são títulos que têm algum valor e se movem. Como, por exemplo, ações, debêntures, bônus de subscrição, comercial papers, entre outras situações. Então, esses títulos e valores imobiliários, eles acabam sendo organizados em um dos braços do mercado financeiro, que é o mercado de capitais. E cabe à Comissão de Valores Mobiliários regular, fiscalizar, garantir uma maior segurança nessas operações, maior integridade desse sistema e desse mercado de capitais. A gente não pode se esquecer que hoje nós temos a B3, tá? Que é a nossa bolsa de valores. Então a B3 é a nossa bolsa de valores aí atualmente e acaba que é o principal representante desse mercado de capitais. Mais na frente, durante o curso, nós vamos ter aulas de mercado de capitais para tratar tudo isso com mais detalhe. Aqui o importante é você compreender o seguinte: o que o Banco Central faz fiscalizando os outros bancos que são os operadores, a Comissão de Valores Mobiliários faz fiscalizando e executando as ações sobre o mercado de capitais. Inclusive, é muito importante que você se lembre que tanto o Banco Central quanto a Comissão de Valores Mobiliários são ligados ao Conselho Monetário Nacional, tá bom? Então o Conselho Monetário Nacional vai ter essas duas entidades supervisoras ligadas a ele. Beleza. Então, de maneira geral, nós temos aqui a CVM, é uma autarquia, né, voltada para a supervisão de títulos, vai compreender ações, debêntures, bônus de subscrição, commodities, fundos de investimento, né? Coloquei aqui tudo bonitinho, nada mais é do que o Banco Central, mas, né, como se fosse, não é o Banco Central, né, mas análogo ao Banco Central, com foco em mercado de capitais. E a CVM, como eu falei, é uma entidade supervisora ligada à CMN. Aqui, no próprio site da Comissão de Valores Mobiliários, vai falar o seguinte, que o impacto esperado pela Comissão de Valores Mobiliários é aumentar a competitividade do mercado de capitais, garantindo sua integridade, eficiência e promovendo seu desenvolvimento. Pessoal, no Brasil, nós não temos uma cultura de investir em bolsa de valores. Essa cultura está aumentando com o tempo. E quanto mais pessoas investem em bolsa de valores, teoricamente, mais dinheiro essas empresas que estão na bolsa de valores vão ter para expandir, fazer seus negócios e, teoricamente, vão gerar mais empregos e, teoricamente, o país vai se desenvolver. É por isso que uma bolsa de valores forte, o mercado de capitais como um todo, é um dos principais indicadores do desenvolvimento de um país, tá bom? E quem vai regular, fiscalizar é a Comissão de Valores Mobiliários, apesar de dar uns vacilos, porque a Americanas tá aí, né? A Americanas deu ruim aí, todo mundo viu o que aconteceu no início de 2023,
3, né, se eu não me engano, foi uma confusão e a CVM era para estar de olho, né, mas pelo jeito deixou passar. Mas esta é a função. Pessoal, e as outras entidades supervisoras eu nem citei nesse material. Por quê? A SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, faz a mesma coisa que o Bacen e a CVM, porém aplicadas a seguros privados. E a Previc, que é a Superintendência de Previdência Complementar, ela vai fazer a mesma coisa que o Bacen e a CVM, mas aplicados à Previdência Complementar. E por que que eu não citei, né, e desenvolvi? Porque eles são quase que nunca cobrados. Quando eles são cobrados em prova, vai pedir justamente essa função, que é a função executora e fiscalizatória, tal qual todos os órgãos, né, as entidades supervisoras. Agora preste atenção. Teve uma prova do Banestes, né, que é o Banco do Espírito Santo, se eu não me engano, é Espírito Santo mesmo, né, do Banestes, que tinha um cargo de agente securitário. Ou seja, o foco dessa prova estava no assunto seguros. Caso você se depare com um cargo desses, não se preocupe, teremos uma aula só sobre seguros. Perdão, bati aqui e saiu o som, mas já voltou. 1 ou 2 aulas aí, né, só sobre seguros, 3 aulas, e aí falaremos tudo que temos para falar da SUSEP. Mas agora basta você saber que é a mesma coisa de CMN e Bacen, mais aplicado a seguros, enquanto a Previc é a mesma coisa de CVM e Bacen, mais aplicado à Previdência Complementar. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Vamos que vamos e vamos para frente. Beleza. Pessoal, só dando uma dica rápida aqui, quem está na plataforma, atualiza a plataforma porque eu coloquei essa aula lá, tá? Eu coloquei essa aula lá, o material dessa aula, então provavelmente, na verdade, é para ele estar lá, beleza? Mas se não estiver, não se preocupe que assim que eu finalizar a aula eu vou ali verificar e aqui você vai acompanhando essa transmissão. Tá bom? Vamos voltar aqui, né, para não atrapalhar a transmissão quando o aluno ele for ver na sua casa, na plataforma. Continuando. Objetivos da CVM, tá? Então, foi aquilo que eu falei, né? Então a gente não tem nem o que muito falar o que. É desenvolver o mercado de valores, proteger os investidores, é assegurar a ampla divulgação de informações, assegurar o funcionamento, é regular o negócio, né? É fazer a regulação do mercado de capitais como um todo. Disciplinar a negociação, disciplinar a auditoria, estimular investimentos no mercado acionário, fortalecer o mercado de ações, proteger os investidores contra emissão fraudulenta, olha lá em lojas americanas, né? E tudo isso aí, né? Proteger o mercado, regular, fiscalizar o mercado de capitais como um todo. Beleza. Aqui eu coloquei algumas alterações que aconteceram em 2022. Eu não acho que isso pode ser muito cobrado em prova, mas fica aí o aviso, tá? Que foram incluídas em 2022 essa situação, que as sociedades e os assessores de investimento, como eu coloquei aqui, compreendem um sistema de distribuição e valores mobiliários. Então, é um tipo de pergunta que, se cair numa prova, derruba muito candidato bom. Que é falar, as sociedades e os assessores de investimento compreendem um sistema de distribuição de valores mobiliários? E aí essa resposta estaria certa, tá? Muito provavelmente, pessoal, uma questão desse nível, ela será cobrada num concurso da CVM, num concurso do Banco Central, num concurso do BNDES, se vier esse assunto de conhecimentos bancários. Então a aula, ela expande um pouco o conhecimento para quando você for fazer uma questão de nível médio parecer água com açúcar e você estar preparado para fazer uma questão de nível superior, tá bom? Então fica aqui o aviso e vamos que vamos para frente. Tirando aqui a dúvida de um amigo, olha só, eu imagino que essa questão do consórcio do Banco Central, se eu não me engano, caiu na prova do Banco do Nordeste, tá? Se eu não me engano. E o que que acontece? Gente, não tente achar pelo em ovo. Pense o seguinte, consórcio é um seguro? Consórcio é uma previdência complementar? Consórcio é valores mobiliários? Não, então vai ser Banco Central. Entende? Então pense, o que é considerado seguro vai estar sobre a supervisão da SUSEP. O que é considerado previdência complementar vai estar sob a supervisão da Previc. O que é considerado um título e valor mobiliário vai ser considerado sob a supervisão da CVM.
Entende? Então, regra geral, é o Bacen que acaba regulando tudo. Inclusive, lá na Lei 4595, acho que qual é o ano mesmo? 65, 64, esqueci agora, que é a lei, né, que eu baseei toda essa aula, que é do Sistema Financeiro Nacional. O que é citado lá expressamente é Conselho Monetário Nacional e Banco Central. E é dali que vem a maior parte das questões da prova, da diferença de atribuições desses órgãos aqui, tá bom? Então, quando a gente vai falar de seguro privado, previdência complementar, são outras leis, são para provas mais específicas, assuntos mais próximos a isso. Então, na dúvida, pensa assim: é seguro? Não. É previdência? Não. É título e valor mobiliário? Não. Então, esse negócio é Banco Central, tá bom? Beleza. Pessoal, aqui eu fiz um certo detalhamento, tá? Eu dei uma filtrada lá na lei, porque na lei se traz instituições financeiras e a definição de instituição financeira pública e privada. E eu comecei a perceber que nos editais mais recentes está pedindo entre os subtópicos de sistema financeiro nacional o papel das instituições financeiras federais, tá? Tendo isso em mente, ligou um alerta. Opa, isso pode fazer com que as bancas comecem a cobrar mais um pouco desse detalhamento. Para que a gente se previna, eu trago aqui, tá bom? Então, primeiro de tudo, como que se define uma instituição financeira? Primeiro, é uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa pública e privada. Eu, pessoa física, não posso ser uma instituição financeira, tá bom? Eu tenho que constituir uma empresa, abrir um banco, coisa parecida, para ser considerado uma instituição financeira. Lembrando, tanto um banco de desenvolvimento público como o Itaú, por exemplo, vão ser instituições financeiras, tá? Podem ser públicas ou privadas, que tenham como atividade principal a acessória a coleta, intermediação e aplicação de recursos próprios ou de terceiros, ou seja, que mexa com dinheiro e que também tem uma custódia de valor de propriedade de terceiros. Como assim? Uma conta corrente é uma custódia de valor. Se eu tenho um CDB aplicado, é meu dinheiro que está lá sendo cuidado, entre aspas, pelo banco. Então, qualquer instituição que tenha uma custódia de um bem que não é seu, de um valor que não é seu, vai ser considerado instituição financeira segundo os ditames da lei, tá bom? E aqui equiparam-se as instituições financeiras, olha que interessante, as pessoas físicas que exerçam qualquer dessas atividades. Eu tenho certeza absoluta não, é, né, que ninguém tem certeza absoluta de nada, mas eu imagino o seguinte, que o espírito desse artigo, quando colocaram na lei, é para evitar a agiotagem. Evitar o coibir. Deu certo? Não, né? Porque o que acontece, pessoal? Uma instituição financeira, ela vai entrar num regime tributário mais difícil, se eu não me engano é lucro real, eu falei isso no Banco do Nordeste, agora é lucro real na instituição financeira, né? Ela vai entrar ali numa tributação mais difícil, ela vai passar por uma série de regulações, e agora imagina o seguinte, imagina que eu começo a emprestar dinheiro aqui pra galera, começo a aplicar dinheiro dos outros, eu acabo trabalhando como instituição financeira, mas não abri empresa, tô fazendo tudo na minha. Aí o Banco Central vem me enquadrar. Eu falo, não, pô, eu só sou um cara curioso que cuida do dinheiro dos outros. Negativo. Já que você usou as atividades como se fosse instituição financeira, você também vai responder como se fosse tal. Entende? Então perceba, não é que uma pessoa física pode ser uma instituição financeira, é que uma pessoa física que exerça essas atividades se equipara a uma instituição financeira. É como se fosse atividade empresarial. Quando a gente fala, né, de conceito de empresa, você vê que a constituição de uma empresa é declaratória, né? Você abrir um CNPJ, ela vai ter uma constituição, um propósito declaratório. Como assim? Se eu já exerço uma atividade empresária de compra e venda há 10 anos, mas nunca abri um CNPJ, eu sou um comerciante, eu sou empresa, eu só não tenho isso formalizado. Então não dá pra meter o louco e falar, não, eu não vou pagar tributo nenhum, eu não sou empresa, pô. Não, negativo, porque você já se comporta como empresa, então está equiparado formalmente a isso. Então eu só fiz essa analogia aqui para você entender qual é o conceito de instituição financeira como um todo, tá bom? Beleza. E aqui, né, somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização do Banco Central ou decreto do Poder Executivo quando for estrangeiras. Pessoal, isso aqui todo mundo sabe. Você não pode abrir uma instituição financeira no país sem o Banco Central autorizar, tá? Isso aqui todo mundo sabe. Agora,
Se isso aqui cai na prova, meu irmão, isso aqui mata muita gente. Que quando a instituição financeira ela for estrangeira, é necessário um decreto do Poder Executivo. Mais uma vez, eu imagino que isso pode cair em uma prova de nível médio muito difícil, a não ser que seja uma banca tipo a FGV e o examinador esteja realmente com ódio no coração naquele dia de Deus, né? Mas em provas de nível superior é interessante que você tenha esse conhecimento, tá bom? Agora, né, fazer aí uma diferenciação entre instituição financeira pública e privada, acho que nem precisa nem a gente entrar muito aí nessa discussão, tá? Instituição financeira acabam sendo órgãos auxiliares da execução da política de crédito do governo federal. O que é política de crédito? É o quanto o governo pretende emprestar. Crédito é empréstimo. Perceba, se o governo abre a torneira do empréstimo, significa de uma maneira geral que ele abaixou os juros, né? Porque com juros altos, ninguém vai querer pegar dinheiro emprestado. Agora, o governo abrindo a torneira do empréstimo, o que a população vai fazer? A população vai meter o louco. Isso já aconteceu, né, no primeiro governo Lula, de 2002, né, gente? 2002, 2003 até 2000 e... Quando foi o governo Lula? Foi Fernando Henrique, foi 94, 98, 98 a 2002. 2003 a 2010, o governo Lula liberou crédito de uma maneira extremamente agressiva. Foi quando começou o FIES, foi quando começou Minha Casa Minha Vida, foi quando começou um monte de coisa do BNDES. Isso gerou uma grande especulação e alguém um dia pagou a conta, né? Lembrando, não tô tendo clubismo de político não, mas assim, foi uma situação financeira que um dia desembocou na Dilma. Um monte ali de dívida, de coisa. Enfim, então quando o governo ele solta muito crédito, tá? O que isso... Gente, lembrando, tá? Não tô defendendo nem político A nem político B. Tô falando aqui de uma questão econômica de uma maneira bem leiga, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Quando você afrouxa a torneira do crédito, as pessoas tendem a pegar mais crédito. Isso é padrão, tá bom? E isso acaba sendo uma política monetária expansiva, tá? Beleza. Então, o Conselho Monetário Nacional regulará as atividades e capacidades operacionais das instituições financeiras, padrão, beleza? E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico é o principal instrumento de execução da política de investimentos do governo federal. Certo? Principal instrumento de execução. E as caixas econômicas estaduais equiparam-se às caixas econômicas federais. Ricardo, o que é isso aqui? Isso aqui é algo que existia, mas na prática não mais existe. Porém, continuam previstas na lei a existência de caixas econômicas estaduais, mas na prática, atualmente, só existe a Caixa Econômica Federal, tá bom? Mas a lei prevê caixas econômicas estaduais também, beleza? Então aqui tudo tranquilo. E vamos que vamos. Pessoal que vai fazer BNDES, ó, lembra dessa caixinha, ó. O BNDES é o principal instrumento da política de investimentos. Lembra dessa caixinha? Porque você que vai fazer a prova do BNDES tem muita chance de te perguntarem um dispositivo legal vinculado ao BNDES. Certo? Então leve isso aí. Beleza. Vamos que vamos. E as instituições financeiras privadas são, exceto as cooperativas de crédito, constituição unicamente sobre a forma de sociedade anônima. Como assim? Significa que a cooperativa de crédito não é uma instituição financeira? Não é isso. A cooperativa de crédito é uma instituição financeira privada. Só que ela vai se organizar na forma de cooperativa e não na forma de sociedade anônima. Fora isso, todas elas vão se organizar na forma de sociedade anônima. Gente, aí você vai falar, Ricardo, mas a Caixa Econômica é uma empresa pública. Pessoal, a Caixa Econômica não é uma instituição financeira privada. Entende? Então lembre-se, as instituições financeiras privadas, elas vão se organizar na forma de sociedade anônima, exceto as cooperativas.
Tá bom? Inclusive, isso aqui já abre espaço para uma diferenciação muito importante que você tem que fazer. A Caixa Econômica é uma empresa pública. E eu não vou entrar aqui na explicação do direito administrativo sobre o que isso é. Basta que você compreenda que é uma empresa pública. Já o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Tá bom? Então, a Caixa Econômica é meio que mais pública do que o Banco do Brasil. Certo? Beleza. Vamos lá. E as instituições financeiras privadas, exceto as de investimento, só poderão participar de capital de qualquer sociedade com prévia autorização do Banco Central. Ou seja, para que uma instituição financeira participe do capital de uma outra empresa, é necessário a permissão, digamos assim, a autorização do Banco Central. Só que hoje em dia, pessoal, vocês que aí já conhecem um pouco mais de conhecimentos bancários, e a gente vai ver isso logo logo, hoje em dia, na prática, banco de investimento com pedigree basicamente não existe mais, né? Você deve achar um ou outro perdido. Hoje em dia, na prática, tudo é banco múltiplo, tá? Inclusive, uma coisa importante da gente definir aqui, a prova nunca lhe pergunta o caso concreto, a não ser que seja de algo relevante. Como assim? Você tem que saber que a Caixa Econômica é uma empresa pública? Tem. Você tem que saber que o BNDES é uma empresa pública e não um banco de desenvolvimento? Tem. BNDES não é um banco de desenvolvimento, é uma empresa pública. Mas atua como banco de desenvolvimento, tá bom? Você tem que saber que o Banco do Nordeste é um banco múltiplo e não um banco de desenvolvimento? Tem. Você tem que saber que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista? Tem. Olha só falei de grandão. Agora você tem que saber que a Orama é uma sociedade corretora de valores mobiliários? Não. Que o Nubank é uma instituição de pagamento? Não. Que o Itaú é um banco múltiplo? Não. Então assim, pessoal, tirando esses grandão terceiro dan faixa vermelha, você não tem que pegar a lista do Banco Central que tem coisa pra dedéu e ficar decorando o que é cada coisa. Certo? Não tem necessidade. A prova não vale perguntar o caso concreto. A não ser que seja desses grandões, que aí sim você tem que saber a diferenciação. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Vedações das instituições financeiras privadas. Pessoal, basicamente é evitar o conflito de interesses. Imagina o seguinte, imagina que eu sou filho do dono do Itaú. Aí eu chego lá, é que nem uma loja, né? Aí eu chego lá no Itaú e falo assim, rapaz, velho, quem manda nesse troço sou eu. O dinheiro é todo meu. Rapaz, eu vou pegar um empréstimo aqui. A juros de quanto? Zero. É meu. Vou pegar aqui e depois eu devolvo. Não pode. Acontece? Meio que sim, mas não pode. Tá bom? Ou seja, não pode facilitar para quem tem uma posição de destaque no banco. Então, as vedações é que não se pode emprestar a parte relacionada. O que é parte relacionada? Os controladores desta instituição financeira e seus cônjuges ou parentes até segundo grau, diretores e membros de órgãos estatutários ou contratuais e respectivos cônjuges e parentes, pessoas físicas e jurídicas com participação societária qualificada e pessoas jurídicas que possuírem diretor ou membro de conselho de administração em comum. Essa participação societária qualificada é aquela que pode ter acesso a voto, que faz parte ali de uma maneira mais efusiva das decisões daquele conselho, justamente para evitar esse conflito de interesses. Tem exceção? Tem exceção. O que a lei fala e abre brecha para um monte de coisa? Se essas operações de crédito forem feitas a taxas iguais a que é feita para outra pessoa, taxas de mercado, não tenha uma vantagem para essa galerinha que são parte relacionada, essas vedações não se aplicam. É óbvio, né, que na prática vai se usar essa brecha da lei para falar, não, isso aqui só pegou um empréstimo muito barato que a gente já fez para a Petrobras, por exemplo, tá bom? Então, de certa maneira, você tem essas vedações aqui para evitar o conflito de interesses. E aí eu falei que essas vedações não se aplicam em caso as condições forem compatíveis com as de mercado. E essas vedações também não se aplicam a operações com empresas controladas da União. Isso aqui já é uma coisa mais contábil, tá, pessoal? Por isso que eu coloquei aqui detalhes. Beleza.
Chegamos agora numa coisa muito importante desse assunto, que é você saber diferenciar o que é uma instituição bancária e não bancária. Pessoal, vamos lá. Se eu tenho que diferenciar o que é quarto e o que é casa, o que que eu faço? Eu decoro o que é quarto. Isso aqui é quarto, isso aqui é quarto. E o que não for quarto é casa. Ponto. Considerando que nessa analogia não tem quarto na casa, né? Enfim. Então, gente, sempre que você ficar diante de uma situação dessas, de você ter que diferenciar entre duas famílias de assunto, não fique decorando os dois, decore um, porque o que não for isso será aquilo. A não ser que venha uma coisa muito esdrúxula, né? O mercado de seu Zé é uma instituição financeira? Óbvio que não, nem bancária nem não bancária, tá bom? Beleza? Por que eu tô dizendo isso? De antemão, nós vamos lembrar do seguinte: as instituições bancárias são Caixa Econômica. Coca, né? Eu não gosto de mnemônico, mas esse aqui serve pra gente lembrar. Esse aqui auxilia. Por quê? Banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial, cooperativa de crédito, banco cooperativo e caixas econômicas, tá? Então, banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial, cooperativa de crédito, banco cooperativo e caixas econômicas. Essas são as instituições financeiras bancárias. Ricardo, e banco de investimento? Não bancário. Desenvolvimento? Não bancário. Administradora de consórcio? Não bancário. Não sei o que, não bancário. Tudo não bancário. Bancária, banco comercial, banco múltiplo carteira comercial, cooperativa de crédito, banco cooperativo e caixa econômica. Certo? Beleza. Tá bom, Ricardo. Já entendi. Agora, o que é que uma instituição financeira bancária faz? Quais são as características que a diferenciam? Muito boa pergunta. As características que a diferenciam são duas. A primeira, elas têm a capacidade de criar moeda escritural, e a segunda, tanto faz a ordem, tá? Foi o que eu me lembrei aqui. E a segunda, elas podem captar depósito à vista. Certo? Mais na frente a gente vai diferenciar bem o que é um depósito à vista, um depósito a prazo, um depósito de poupança. Lembre-se do seguinte, o depósito à vista é o dinheiro da sua conta corrente. Em regra, um depósito à vista não pode ser remunerado. Mas, Ricardo, se eu deixar meu dinheiro lá no banco, ele rende o CDI. É porque esse dinheiro está numa aplicação automática, é porque isso aí você tem um outro regramento, tá? E ele estando aplicado, ele já vira um depósito a prazo, tá bom? Legalmente falando, o depósito à vista, o seu dinheiro em conta corrente, ele não pode remunerar. Essa é a característica base do depósito à vista. Eles não são remunerados, tá bom? Então, gente, lembre dessa situação. O depósito à vista é o dinheiro que está na sua conta corrente. E ele, por lei, não é remunerado na condição de depósito à vista. Um banco de investimento é não bancário, lembra? Se o banco de investimento ele for puro, com pedigree, você não pode abrir uma conta nele. Você não pode ter uma conta corrente nele. Ricardo, mas espera aí. Eu tenho uma conta corrente no BTG Pactual, porque hoje o BTG Pactual, usando esse exemplo, se comporta como um banco múltiplo, porque ele tem outras carteiras. Compreende? Beleza? Então, só instituições bancárias, bancos comerciais, banco múltiplo, carteira comercial, cooperativa de crédito, banco cooperativo e caixas econômicas podem captar depósitos à vista, ou seja, manter dinheiro em conta corrente de terceiros, de outras pessoas. E o que é criar moeda escritural? Olha só. Pessoal, o que acontece? Imagina a seguinte situação. Imagina que você entra aqui no aplicativo do banco e aparece para você, eu tenho 10 mil reais de empréstimo. Aí você fala, caramba, fiquei tentado, já sei, vou aceitar. O que acontece? Aparece 10 mil na sua conta. Você acha que uns lumpa-lupas, que nem a fábrica de chocolate, pegou esses 10 mil em dinheiro, tirou do cofre do tio Patinhas, colocou ali um elástico e escreveu, esse dinheiro é de tal pessoa, deixa aqui reservado. Não, pessoal. Não é um bolo. Muita gente às vezes pensa isso, né? Que o dinheiro é um bolo, então para um ter muito, outro não tem que ter nada, não sei o quê. Não é assim que funciona. Até porque você tem várias emissões de moeda, né? Até uma coisa que expande a base monetária e dá um problema de inflação, bababá, enfim, a gente vai ver isso depois. Mas
essa moeda que aparece na sua conta quando você pega o empréstimo, esse dinheiro ele não tem lastro definido, ele muitas das vezes é alavancado. Como assim? Ele é um dinheiro contábil. Então, se todo mundo resolver chegar no banco e falar eu quero o dinheiro da minha conta em dinheiro vivo, os bancos quebram, não tem dinheiro. O dinheiro, teoricamente, não existe. Não existe o dinheiro na forma física. Estima-se que apenas 8% do dinheiro que circula no planeta exista. O resto é moeda escritural, tá? Por isso que quando tem uma crise econômica e todo mundo vai para os bancos para pegar o dinheiro, o banco quebra. Certo? Então, moeda escritural é isso, é uma moeda contábil. É uma moeda que simplesmente aparece os numerozinhos ali. Ricardo, se não existe, por que ele vale? Porque você acredita. Uma coisa só é válida se a gente acredita naquilo ali. Quem nunca viu, por exemplo, que em cadeia, ou ouviu falar, né, que moeda de cadeia é cigarro, é qualquer coisa. Por quê? Porque naquele sistema eles acreditam que isso é uma moeda, que isso é um meio de troca. Certo? Então, como todo mundo acredita no real, aqui no Brasil, acredita que eu falo não é confiar, tá, gente? Acreditar é saber que vale alguma coisa, saber que ele existe e tá lá, certo? Isso dá valor a ele. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Então veja que essas instituições são apenas as instituições bancárias que captam depósito à vista e criam moeda escritural. Aqui eu explico o que é moeda escritural. Aqui eu falo, né, quais são, de novo, ó, e caixas econômicas, tá? Quais são instituições bancárias? Dica, o que não é instituição bancária é não bancária. E vamos agora começar a falar dos operadores. Vou dar uma olhada aqui rapidinho para ver se tem alguma dúvida. E vamos lá. Ó, minha mãe apareceu aí, já deu meu like. Um beijo, mãe, para você. O professor tá tranquilo, eu ainda não vi um surto, nova fase. Agora os surtos, eles são extremamente pensados e direcionados. É uma nova fase, tá? Por isso que eu tô regravando algumas aulas também, para melhorar. É uma nova fase, é o novo Ricardo. Beleza? Show de bola, vamos que vamos. Só tem uma galera boa aqui. E é isso. Vamos então continuar. Só tomar uma aguinha aqui pra gente dar seguimento. Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, continuando. Operadores do sistema financeiro. Gente, aqui, na grande maioria dos casos, você tem que saber apenas identificar a característica e não o detalhe, tá? Óbvio, nós vamos ver isso resolvendo várias e várias questões. Inclusive, em conhecimentos bancários, nós percebemos pelo nosso histórico que as questões a Sesgran-Rio, por exemplo, são extremamente fáceis quando comparadas à questão do FGV. E a gente descobriu que as questões da IADES, quando faz a prova do BRB, são extremamente difíceis. E a gente descobriu também que questões da FCC, elas são fáceis também, de certa maneira, porém extensas. Como conhecimentos bancários, a ideia é que sirva para todos os bancos, a nossa seleção de questões, a partir de agora, considera todas as bancas para aquele determinado tópico, certo? Nessa nova seleção, pessoal, só de produtos bancários, a gente selecionou cerca de 180, 190 questões de múltipla escolha. Lembrando, produtos bancários é um assunto, certo? Então, juntando tudo, eu estimo que vão ser de 1.500 a 2.000 questões só de conhecimentos bancários, tá? Então, faz questão cada vez mais aí investindo para trazer a melhor preparação para você. A sua obrigação é fazer tudo, tá bom? Ricardo, você vai comentar todas as questões? Rapaz, velho, se eu começar a comentar hoje, eu termino daqui a 10 anos, né, velho? Então, assim, a ideia, como a gente sempre quer melhorar, um dia a gente vai começar a comentar todas as questões em PDF, eu não, né? Espero que tenha gente aí para fazer isso por mim, né? Mas nós sempre prezamos pela quantidade, para que você tenha muita situação de prova para treinar. Isso é melhor que qualquer simulado. Nenhum simulado vai simular o que todo o histórico de bancas dos últimos anos simulou, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Então, bancos comerciais são a base do sistema financeiro,
tem uma predominância no curto e médio prazo. Como eles são a base do sistema financeiro, eles acabam fazendo essa função de maneira mais acentuada, de ser um intermediário entre agente superavitário e deficitário, e atuam majoritariamente no varejo bancário. Inclusive, varejo bancário é um assunto que está aparecendo em vários editais. Nada mais é, pessoal, do que os bancos comerciais, né? Ou que atuam com carteira comercial, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Santander e todos esses. Por quê? Porque eles atuam com grande quantidade de pessoas, varejo. Detalhe, na prática, não existe mais um banco comercial com pedigree, ou seja, que ele é só comercial. Por quê? Hoje, todo banco comercial é banco múltiplo, e a gente já vai ver o que é banco múltiplo, tá bom? Banco de investimento. Diferente do banco comercial que está no varejo, ele trabalha no atacado. Como assim? Maiores volumes, mais voltado para empresas, pessoas jurídicas, financiamentos mais voltados para capital fixo e menos para capital de giro, tá? Não é exclusivo, mas tem mais essa tendência. Uma predominância de atuação no médio e no longo prazo. Captam recursos através de CDB, RDB, fundos de investimento. Normalmente atuam na administração de fundo de investimento, abertura de empresas no mercado de ações, que são as famosas IPO. Tá bom? Banco de Desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais, tá? O objetivo é fomentar, ou seja, desenvolver localmente, regionalmente, por meio de financiamentos de médio e longo prazo, normalmente financiamentos subsidiados, com juros mais baixos, condições melhores, para justamente incentivar o desenvolvimento da indústria do comércio rural, etc. São programas e projetos que visam promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo estado/região, tá? Pessoal, curiosidade, só existem 3 instituições que são bancos de desenvolvimento. Quais são elas? Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Pessoal, lembre-se, não esqueça e não vacile. BNDES não é banco de desenvolvimento, é uma empresa pública que atua como banco de desenvolvimento. Banco do Nordeste não é banco de desenvolvimento, é um banco múltiplo que atua como banco de desenvolvimento da região Nordeste, certo? Banco de desenvolvimento puro e simples que nasceu banco de desenvolvimento são esses 3 que eu acabei de falar, do Espírito Santo, de Minas Gerais e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Certo? Tranquilo? Show de bola. Continuando, aqui talvez tenha as coisas que são mais importantes. Bancos múltiplos. Pessoal, imagina o seguinte. Imagina que eu como arroz, feijão, macarrão, fruta e legumes. Se eu cozinho é meu? Não, parou. Eu não resisti. Não resisti. Mas beleza, volta aqui. Então, digamos que você pega, né, e tem essas 5 coisas aqui. Se eu comer só feijão, é como se eu fosse um banco comercial. Se eu comer feijão e arroz, é um banco múltiplo. Entende? Essa é a analogia. E se eu comer feijão, arroz e fruta? É múltiplo também. E se eu comer arroz, feijão, fruta e legume? É múltiplo também. Certo? Compreendeu? Então, banco múltiplo, a primeira definição, mas não é a correta porque tem um detalhamento, é aquele que atua em mais de uma carteira. Que carteiras são essas, pessoal? São comercial ou monetária, de investimentos, de crédito imobiliário, de crédito e financiamento, de arrendamento mercantil, por exemplo. Beleza. O que caracteriza um banco múltiplo? Se o banco múltiplo atuar com essas 2 carteiras aqui, se o banco atuar, ele é múltiplo? Não. Por que não? Porque obrigatoriamente uma das carteiras, uma dos bancos múltiplos tem que ser ou comercial ou de investimentos. Não é comercial e de investimentos. Como assim? O banco atua na carteira comercial e de investimentos. É múltiplo? É. O banco atua na carteira comercial
e imobiliária. 2 e 1 é comercial. É múltiplo? É. Na de investimentos e de arrendamento. 2 e 1 é de investimento. É múltiplo? É. Trabalha em tudo. É múltiplo? É. Trabalha só nessas 3. É múltiplo? Não. Trabalha nessas 2 com mais 2. É múltiplo? É. Compreendeu? Tá? Então, uma das 2 tinha que ser comercial ou de investimento. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Tá bom, então aqui eu coloquei bonitinho. Na prática, a maioria dos bancos são bancos múltiplos ou atuam como, tá? A Caixa Econômica, ela não é um banco múltiplo. A Caixa Econômica é uma empresa pública federal, mas ela atua como banco múltiplo, porque ela vai ter várias carteiras ali, apesar de ser, na prática, uma Caixa Econômica Federal, na lei, né? Formalmente. Beleza. E o que é a Caixa Econômica? É uma empresa pública de direito privado, ela vai tratar de assistência social, né? Vai ter ali o projeto do Bolsa Família, o Cade Único, essas coisas todas, saúde, educação, trabalho, Bolsa Família e outros programas. Ela tem o monopólio do penhor mercantil, tá? Então, penhor de bens pessoais é o penhor mercantil. E também o monopólio sobre a Loteria Federal. Então, lembre disso. A Caixa Econômica tem monopólio sobre o penhor? Não. Ela não tem monopólio sobre o penhor rural, por exemplo. Ela tem monopólio sobre o penhor mercantil, ou seja, penhor de bens pessoais. E tem o monopólio das loterias federais. Além disso, a Caixa Econômica centraliza os recursos do FGTS, integra o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e o Sistema Financeiro de Habitação. Importante, apesar de não haver vedação, atualmente não existem caixas econômicas estaduais. Pessoal, esse detalhamento ele será necessário especialmente se você for fazer uma prova da Caixa Econômica, tá? Uma prova do Banese ou do Banpará ou do Banco do Amazônia não vai pedir, provavelmente, esses detalhamentos maiores sobre a Caixa Econômica. Por quê? Se fosse gastar uma questão pedindo um detalhamento de uma instituição financeira, pediria de si próprio, tá? Então o BASDA falaria de si próprio, o Banco do Brasil de si próprio e assim por diante. Mas eu deixo aqui tudo bonitinho para que você compreenda a função da Caixa Econômica. Beleza? Continuando, Banco do Brasil. Não é uma empresa pública, é uma sociedade de economia mista, é um instrumento da execução da política creditícia e financeira do governo federal. Isso aqui está lá na Lei 4595, tá? Atua como principal executor dos serviços bancários. Isso aqui, lembre que é importantíssimo. Executa os serviços da COMP, que é compensação de cheques e outros papéis. Se você tem o extremo azar de na sua prova cair o assunto cheque, você vai ter que ver essa bagaça aqui. Tá bom? E realizar por conta própria operações de compra e venda, bababá, de moeda estrangeira e também por conta do Bacen. Isso aqui, se cair na prova, pega muito candidato. Veja só, o Banco do Brasil ele pode realizar por conta própria compra e venda de moeda estrangeira. Isso significa que ele executa política cambial? Não, quem executa é o Bacen. Não esquece disso aí. E também vai financiar a instalação da média propriedade rural padrão. Administração. O presidente e os diretores têm que ter reputação ilibada, fazer tudo certinho, e a nomeação do presidente do Banco do Brasil será feita pelo presidente da República após a aprovação do Senado Federal. Também, pessoal, esses detalhes é mais se você for fazer uma prova do Banco do Brasil, tá bom? Beleza? Show de bola. Para quem comentou aí, né, que o Ricardo entrou na live naquele momento, é que, pessoal, vocês estão por fora. Vocês estão por fora a quantidade de hate que eu levei. Então, assim, aula teórica, eu tenho que ser mais ilibado para que todos os públicos possam ver a aula teórica, né? E falar, nossa, aprendi, que bacana. Meu Deus, que batuta, que supimpa, valeu a pena eu estar nesse curso. Aí nas aulas de exercício, nas aulas de revisão, o Ricardo original ele aparece, sabe? É o Yin Yang. O Yin Yang está aqui dentro, né? Então ele aparece o lado
ruim aparece. Inclusive, se vocês perceberem, essa própria meu cenário, que ele vai ter que mudar, é uma espécie de yin yang. De um lado está a fé, caracterizada pela Bíblia Sagrada, e do outro lado está a racionalidade, caracterizada por Stephen Hawking, Uma Breve História no Tempo. Ricardo, você está dizendo que quem usa a fé não é racional? Não falei isso. Estou dizendo uma analogia sobre a dualidade do meu cenário. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Então eu vou tomar uma aguinha aqui e vou continuar. É a nova fase. Não é que não é paz e amor, né? Porque, pô, agora eu tenho um emprego pra pagar, né? Tem que pagar funcionário, fazer a empresa crescer, fazer isso aqui rodar, né? Então eu não posso mais ter a irresponsabilidade de achar que é meu playground, né? Que eu posso chegar aqui e falar um monte de bosta, né? E mandar o povo embora, surtar, né? Isso aí é o Ricardo antigo. Agora o Ricardo novo é um Ricardo mais ajustado, tá? Nas partes teóricas. Vamos lá, então? Vamos lá. E aqui nós temos, né? Cooperativa de crédito, lembrando que é uma instituição bancária, é uma instituição formada, né, para prestar serviços financeiros exclusivamente a seus associados. Isso aqui é interessante, tá? É sem fins lucrativos, não visa lucros, mas tem sua adesão livre e voluntária. Os participantes da cooperativa, que os cooperados, eles são ao mesmo tempo donos e usuários, né, de acordo com as suas operações, com a participação de suas cotas. Cooperativas não podem aceitar entes públicos como associado. Então, a administração pública não pode se associar a uma cooperativa. E lembre-se, isso aqui é questão de prova, tá, gente? Os resultados positivos ou negativos são rateados. Então, um resultado de prejuízo, pelo menos legalmente falando, pode ser rateado esse prejuízo entre os cooperados, claro, na proporção de suas operações, da mesma forma que os resultados positivos também vão ser rateados. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. E banco cooperativo, qual é a diferença entre cooperativa de crédito e banco cooperativo? O banco cooperativo é um banco comercial ou banco múltiplo, na prática banco múltiplo, que vai prestar soluções financeiras para as cooperativas. Então é como se fosse um banco da cooperativa. Você tem a cooperativa e você tem o banco da cooperativa. É uma analogia, mas sabe quando você vai comprar um carro e você tem lá a Honda e o banco Honda, Volkswagen, banco Volkswagen, entende? Que é basicamente para prestar a solução financeira ali para aquela concessionária, tá? Beleza. Administradoras de consórcio, lembrando, são regulados pelo Banco Central. É uma reunião de pessoas naturais e jurídicas, tá? Então pode ser tanto uma pessoa física como uma empresa. O prazo de duração e das cotas é previamente determinado, proporciona a seus integrantes a aquisição de bens e serviços de forma isonômica e o interesse do grupo prevalece sobre o interesse individual. Padrão. E por último, pessoal, sociedade de arrendamento mercantil. Aqui muito cuidado. Gente, eu vou explicar rapidamente o que é leasing. Leasing basicamente é o seguinte. Imagina que você aluga uma casa e o aluguel dessa casa é R$1.000 e a casa vale 100 mil. E tem uma coisa no contrato que fala o seguinte, depois que você pagar 100 aluguéis, 100 meses, você vai ter pago 100 mil. Se você pagar mais 50, a casa é sua. Ou então, depois que você pagar 200 aluguéis, paga mais 10 mil que a casa é sua. Basicamente é isso. Só que tem diferente entre leasing financeiro, leasing operacional, tem várias situações. Ricardo, e agora? Se aparecer no seu edital leasing bonitinho como um tópico, significa que você vai ter que saber o que é um leasing financeiro, um leasing operacional, e no seu curso terá uma aula sobre isso. Caso não apareça, basta que você compreenda esse conceito, que é justamente o que está aqui, tá bom? É um arrendamento mercantil, conhecido como leasing, aí você tem um arrendador e um arrendatário, o objeto é a aquisição de um bem escolhido, e é isso que eu falei, né? Você aluga de uma certa maneira. Essa mesma, como é que eu posso dizer, lógica,
também serve para o factoring. O factoring, para quem não sabe, é como se fosse você comprar dívida, de uma maneira bem leiga, assim falando. Então, por exemplo, digamos que você tem um cheque. Esse cheque é de R$ 1.000, não lhe pagam esse cheque. E aí você chega para essa empresa de factoring e fala assim, ó, meu, eu não recebi esse cheque. A empresa fala, não, beleza, eu dou R$ 200 nele e o risco é meu. Aí você, pô, beleza, é melhor ter R$ 200 do que não ter nada. Aí você vende essa dívida por R$ 200 e a factory dá um jeito de cobrar o cara, né? Amigavelmente, ou quebrando o joelho, tô brincando, de alguma maneira ali para cobrar esse cidadão. Tá bom? Pessoal, então é isso. Finalizado o Sistema Financeiro Nacional, vimos tudo com todo o detalhe, com todo o detalhamento da lei, com tudo bonitinho. Não vai aparecer uma questão que não tem aqui, não esteja nessas benditas aulas. Certo? Como sempre, lembre-se, gente, não veja essa aula de novo. Aulas são apresentações do assunto. Agora que você viu a aula e viu uma explicação, leia o material, resuma o material, revise o material e, principalmente, faça todas as benditas questões que vão estar listadas lá. E com essas questões, faça anotações em seu material resumido e vá criando um corpo de resumo para que você possa revisar e estar pronto para qualquer questão que possa aparecer desse assunto para você. Tá bom? Então é isso, como sempre. Muito obrigado por tudo. Mais uma vez, te vejo na próxima, meu parceiro. Valeu, falou e até mais.